Por questões ligadas à genética, o jogador mais badalado das categorias de base do Internacional, que já está no Sub-20, é o meia-atacante Enzo, de 19 anos de idade, nascido em 2003. Isso porque ele é filho daquele que é o maior ídolo da história do Internacional, Fernandão. Enzo fez uma temporada de transição em 2022, onde evoluiu e teve um papel participativo no time Sub-20 do Inter, que é a principal categoria do celeiro de ases do clube. Agora em 2023, o projeto é que Enzo tenha uma maior minutagem e comece aí sim a pleitear, a disputar uma vaga, quem sabe, na equipe profissional do Internacional. Detalhes da temporada de 2022 e do que se projeta para esse jogador, que não é um jogador comum, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou falar sobre Enzo. É um vídeo um pouco diferente, é um vídeo que muita gente me pede, porque muita gente me pergunta informações a respeito daquele jogador que é o mais badalado, é o jogador que mais desperta a curiosidade entre aqueles que estão sendo formados pelo Internacional. O Enzo Costa tem 19 anos de idade. Ele nasceu em 2003 e ele é filho do Fernandão. Inclusive, ele é natural de Marselha, na França, porque quando ele nasceu em 2003, o Fernandão estava lá. E logo depois o Fernandão sai do futebol francês e vem para o Internacional ainda no ano de 2004. O Enzo está desde muito cedo nas categorias de base do Internacional. Ele passou, no ano de 2019, por uma lesão muito grave no joelho, uma lesão que o tirou dos gramados por cerca de um ano. Ele voltou ainda no ano de 2021 e teve uma temporada bem acidentada no ano de 2021, porque estava se recuperando de uma lesão e principalmente pelo fato de que ele tinha 18 anos de idade. Ele já não era um jogador do Sub-17 e estava em seu primeiro ano de Sub-20. Então era absolutamente natural que ele não tivesse muita minutagem ao longo do ano de 2021, o que de fato não teve. Ele atuou em apenas uma partida no ano de 2021. Mas a temporada de 2022 de Enzo Costa, ela é significativa e ela apresenta uma evolução no desenvolvimento deste jogador. Primeiro eu explico que o Enzo Costa é um meia atacante. Ele mede 1,86 m e muita gente que acompanha o Enzo Costa e trabalha com o Enzo na base compara a característica do Enzo com a característica do pai, com a característica do Fernandão. Até pelo biotipo do Enzo, ele é um jogador que é um meia que participa muito bem da fase de construção do jogo, mas tem como principal característica a entrada na área para finalizar. Ele é muito alto e ele é muito bom no jogo aéreo, como era o Fernandão também, e essa comparação ela acaba sendo inevitável. Mas é importante dizer, o Enzo, ele, para atingir o nível do Fernandão, teria que passar por muitos percalços, teria que passar por muitas situações ainda. E se considera injusto comparar o nível que o Fernandão atingiu, sendo o maior jogador da história do Internacional, com o nível que o Enzo pode atingir. A comparação ela é em característica de jogo. E nisto sim dá para comparar hoje Enzo e Fernandão. Até porque em nível a gente não sabe qual vai ser o nível do Enzo. Por isso faço esse parênteses. No ano de 2022, o Enzo participou de 16 jogos e marcou 4 gols. Desses 16 jogos, foram 4 pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, 1 pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde ele jogou 12 minutos na Copinha, e 11 pelo Campeonato Gaúcho Sub-20, onde aí sim o Enzo teve uma participação um pouco maior e foi no Campeonato Gaúcho, onde ele marcou 3 dos 4 gols que fez na temporada. O outro gol foi no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Goianiense. Eu até publiquei um vídeo aqui ao longo desse ano mostrando um gol que o Enzo fez contra o Novo Hamburgo e que foi um gol que lembrou muito o Fernandão. E aí vai nesse ponto da característica semelhante entre o Enzo e o Fernandão que chama a atenção. Foi um gol que arrepiou até porque, cara, era muito parecido com o Fernandão. Mas vamos falar sobre o Enzo.
tá? O Enzo está no processo de desenvolvimento natural de um jogador que está no sub-20. Ao longo das últimas semanas eu conversei com algumas pessoas que trabalham nas categorias de base, que acompanham mais de perto esse desenvolvimento do Enzo para passar esse relato que eu tenho aqui. Se no ano de 2021 ele se recuperava de lesão e estava no primeiro ano de sub-20, o que naturalmente não teria e não daria muito espaço para ele, no ano de 2022 ele passou por essa transição. E como um cara que fez 16 jogos, ele teve um papel importante. Ele era um reserva que, por exemplo, na fase final do Campeonato Gaúcho Sub-20, entrava em praticamente todas as partidas. Entrou, por exemplo, no jogo do título colorado, contra a equipe do Grêmio, Clássico Grenal, em Eldorado, onde o Inter acabou, em Alvorada, aliás, onde o Inter venceu por 1-0. O Enzo estava em campo, por 2-1 foi o jogo, o Enzo estava em campo e inclusive estava próximo do lance que culminou no gol do Matheus Dias, o gol do título. Então nesse ano de 2022, o Enzo não era titular, ele fez uma partida apenas como titular, onde ele jogou 71 minutos, mas ele era um jogador importante, que vinha ganhando minutagem, vinha ganhando oportunidades, entrava no segundo tempo, marcou os seus golzinhos e acelera o seu processo de desenvolvimento. Em 2023, o Enzo pode agora se tornar um jogador titular do Internacional. Até porque o Alisson, que era o titular do Enzo no time sub-20, ele expira a idade de sub-20. Então ou ele sobe para o time principal do Internacional, ou ele vai tomar outro tipo de rumo, vai ser emprestado para alguma equipe, vai buscar outro tipo de destino, porque no time sub-20 ele não vai mais poder jogar. E aí abre espaço, obviamente, para o Enzo Costa, que se projeta possa ter uma temporada como titular no ano de 2023. É claro que além da temporada como titular, se pede muito e se pergunta muito se ele vai jogar pelo time principal do Inter. E esse prognóstico ele é bem mais complicado de ser feito. Por quê? Para ser aproveitado no time principal, obviamente que ele precisa se destacar, e muito no time sub-20. E o ano para ele jogar no time sub-20 com uma maior minutagem como titular, com condições de se destacar, só vai acontecer em 2023. Então a gente precisa primeiro observar como que vai ser o comportamento do Enzo em 2023, se ele vai ser um cara que tem um protagonismo, se ele vai ser um cara que vai se desenvolver a ponto de se tornar fundamental para o time sub-20, para que a partir daí seja chamado em algum momento para o time principal. É esse o processo que acontece com os jogadores da base, e o Enzo faz parte desse processo. O que eu ouço em relação ao nível do Enzo, tá? Que melhorou muito em 2022, e uma frase que eu ouvi nos bastidores do Inter que me chamou a atenção é o seguinte: cara, não sei se ele é jogador pro nível do Inter, tá? E pode ser, ele pode se desenvolver a ponto disso, mas ele sim tem nível para se tornar um bom jogador de futebol profissional. Uma Série B de Campeonato Brasileiro, em outros clubes do Brasil que não tenham exigência de top de linha de Série A do Campeonato Brasileiro como o Internacional, porque é muito difícil chegar nesse nível de top de Série A do Campeonato Brasileiro. São quantos jogadores da base do Internacional que o Inter revelou do meio para frente e que jogaram e se afirmaram no time principal do Inter? São pouquíssimos, é uma peneira muito grande. Então é um nível muito difícil de se chegar. O Enzo pode chegar ali, mas é muito complicado. E se não chegar ali, ele sim já apresentou no time sub-20 um nível onde ele pode ser um bom jogador de futebol profissional. O ano de 2023 ele vai ser decisivo. E obviamente que o torcedor do Internacional vai ter a possibilidade de desfrutar do Enzo jogando pelo sub-20, principalmente no ano de 2023, onde ele vai ser mais titular. Por que desfrutar? Porque o Enzo não é um jogador comum, ele é filho do maior ídolo da história do Internacional. É um cara que deixa muitas saudades do torcedor e que pode ver um jogador parecido com o Fernandão em características no time sub-20. E isso é desfrutar. Agora, ele ser um novo Fernandão é bem complicado de prever. Está trabalhando para isso, fez um ano de 2022 de transição, brigando por titularidade e entrando em todos os jogos, e espera ter um 2023 bem mais feliz e de consolidação. Essa é a situação do Enzo na atualidade, nas categorias de base do Internacional. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!